Deputado Pereira Coutinho. Senhor Presidente, Senhor Secretário, Senhores Membros do Governo, boa tarde. O título da minha interpelação oral de hoje é o seguinte: o impacto económico, social e laboral derivado do fecho dos casinos satélites e o aumento brutal dos trabalhadores não residentes. A quando do encontro com o seu chefe executivo sobre as LASs de 2025, o Presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas traçou um cenário muito negativo da situação económica da RAM, dizendo que a mesma perdeu competitividade face ao abrandamento do mercado de jogo e advertiu que um dos maiores problemas é a onda de falências. Na ocasião, sugeriu a implementação de medidas eficazes para a melhoria do ambiente de negócios e reforçada o combate às condutas corruptivas. Ora, recordo que em outubro de 2024 havíamos interpelado por escrito quanto à contínua degradação da situação económica de Macau e o provável desemprego de dezenas de milhares de trabalhadores dos casinos satélites, arrastando consigo a empresa de outras atividades económicas localizadas dentro e nos arredores dos referidos casinos satélites. Inversamente e anualmente, o número de trabalhadores não residentes tem aumentado, sendo que em dezembro de 2009 era de 75 mil. Envolvidos há 6 anos, ascendeu para quase 211 mil trabalhadores, ou seja, um aumento brutal de 180%. Assim, tinha 3 perguntas a fazer. Na eventualidade do fecho dos casinos satélites e, subsequentemente, das empresas localizadas dentro e nos arredores dos referidos casinos satélites, que medidas concretas e eficazes vão ser adotadas pelo Governo de Macau para evitar que os trabalhadores que tenham contratos de trabalho com as concessionárias e que sejam posteriormente obrigados a exercer funções distintas, tais como serviços de limpeza de quartos de hotel, guardas de segurança, pessoal de segurança e de restauração, etc., sejam obrigados a pedir a demissão dos cargos devido à sua condição física e dificuldades de adaptação às novas funções? Recentemente, como referi, o Presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas traçou um cenário muito negativo da situação económica da RAM, dizendo que a mesma perdeu competitividade devido ao abrandamento do mercado de jogo e advertiu que os maiores problemas seriam a onda de falências, o que está acontecendo neste momento no território. Perante este cenário, que medidas preventivas estão a ser preparadas pelo Governo de Macau para inverter essas falências e se procederá à alteração da atual legislação, alargando o atual período máximo de 90 dias para 360 dias, para que os trabalhadores desempregados possam usufruir do subsídio de desemprego? Segunda pergunta: muitos trabalhadores de limpeza, segurança e de obras de algumas concessionárias estão a beneficiar de um programa especial de antecipação da reforma, permitindo desta forma estar mais tempo com as suas famílias e amigos. Assim, vai o Governo de Macau solicitar às referidas concessionárias para que o referido programa seja extensível aos trabalhadores de alguns casinos, nomeadamente os croupiers, e que os outros que estejam nas mesmas condições, mas que trabalham em departamentos e serviços distintos? Terceira pergunta: recordo que em dezembro de 2009 o número de trabalhadores não residentes era 75 mil. Envolvidos 16 anos, o número de trabalhadores não residentes ascendeu para quase 211 mil trabalhadores autorizados, ou seja, um aumento brutal de 180%. Assim, pergunto quais as principais razões deste aumento e que reflexos incidiram na diminuição dos empregos dos trabalhadores locais. Muito obrigado. Para me responder o seguinte: o Governo da RAM tem sempre dado grande importância à questão do emprego dos residentes e tem estado atento à aplicação concreta das leis e regulamentos do âmbito laboral, envidando esforços para assegurar os direitos e interesses dos trabalhadores. Para isso, acompanha de perto a evolução do mercado de trabalho e a situação da oferta e da procura de recursos humanos, bem como lança e aperfeiçoa diversas medidas de apoio ao emprego, no sentido de ajudar os residentes de Macau a alargarem as suas perspectivas de desenvolvimento no emprego, contribuindo deste modo para a formação de quadros técnico-profissionais em diferentes especialidades ao desenvolvimento das indústrias, a fim de elevar a competitividade de emprego dos residentes em rumo a um desenvolvimento
profissional mais diversificado. É de salientar que a principal premissa da política de importação de mão de obra adoptada pelo governo da ARAEM é garantir que é dada prioridade aos trabalhadores residentes no acesso ao emprego e que os seus direitos e interesses laborais não sejam afetados. Qualquer que seja a situação, desde que os residentes tenham intenção de ocupar um posto de trabalho e preencham os devidos requisitos para o desempenho, as empresas devem dar prioridade à contratação de residentes para tal posto. No tratamento dos pedidos de contratação de trabalhadores não residentes, TNRs, a DESAL procede em primeiro lugar ao encaminhamento dos candidatos a emprego locais adequados às empresas. Até ao final de março do corrente ano, existem 183.368, menos 13.170 do que no final de dezembro de 2019, havendo diferentes graus de redução para diferentes postos de trabalho. Dado que Macau está a empenhar-se na construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer e que as atividades económicas concentram-se principalmente nos serviços, existe uma grande procura de recursos humanos, sendo que a importação adequada de TNRs para suprir a insuficiência de mão de obra em Macau corresponde aos interesses gerais de Macau. Além disso, a fim de assegurar o direito de descanso dos trabalhadores, o governo da ARAEM incentiva os empregadores que possuem as condições para acordarem com os trabalhadores uma organização do trabalho mais favorável do que a prevista na Lei das Relações de Trabalho, segundo o princípio da boa-fé, a fim de promover relações laborais harmoniosas. No que diz respeito à promoção da segurança e saúde ocupacional, a DESAL efetuou um grande volume de trabalho, por exemplo, a divulgação e inspeção de segurança e saúde ocupacional contínuas, junto das empresas de turismo e lazer integrado, e o lançamento do livrete das orientações sobre a segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores da indústria de turismo e lazer integrado, incentivando através de diferentes meios as empresas a proporcionarem um bom ambiente de trabalho aos seus trabalhadores e reforçando os seus conhecimentos sobre a segurança e saúde no posto. Quanto aos equipamentos e utensílios de jogo em funcionamento nos casinos, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, DICJ, continua a efetuar exames e inspeções não periódicas em loco, com vista a assegurar que as atividades de jogos, da fortuna ou azar, sejam realizadas de forma justa e segura. A DICJ continuará ainda a incentivar as concessionárias a intensificarem a comunicação com os seus trabalhadores, auxiliando-os na adaptação às diferentes mudanças. Relativamente à proporção dos trabalhadores residentes dos quadros de gestão de médio e alto níveis das 6 empresas de turismo e lazer integrado, o governo da ARAEM continua firme na manutenção desta proporção um nível superior a 85%. Até finais de março do corrente ano, os trabalhadores residentes que ocupavam cargos dos quadros de gestão de médio e altos níveis representam 90%. Quanto à questão referida sobre os casinos de satélite, o governo da ARAEM já avaliou e preparou planos de resposta. Caso os trabalhadores venham a ser afetados pelas alterações na operação dos casinos satélite, a DESAL irá dar acompanhamento nos termos da lei, a fim de assegurar os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores, e ainda irá tomar iniciativa para procurar conhecer os interesses profissionais dos trabalhadores residentes afetados, bem como proporcionar formação profissional adequada e informações relevantes. Além disso, o governo da ARAEM vai continuar a promover o desenvolvimento das empresas de forma a proporcionar mais postos de trabalho aos residentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário respondeu apenas a uma parte das minhas perguntas levantadas. Quanto à segunda e a terceira questões, parece que não respondeu ou deu resposta. Eu queria concentrar nos casinos satélites. O senhor secretário disse que há planos de preparação e avaliação, mas na realidade vão também disponibilizar formação e reciclagem, mas o que preocupa os trabalhadores dos casinos de satélite é a decisão ou o rumo de desenvolvimento dos casinos satélites.
E por isso, com este ambiente de trabalho, afeta muito a vida dos trabalhadores. E temos dois tipos de trabalhadores. Os trabalhadores das concessionárias destacadas nos casinos satélites podem regressar para as concessionárias ou até mesmo quando regressam para a concessionária passam a trabalhar nos hotéis para arrumar as salas ou os quartos. E há alguns podem, depois de regressar à concessionária, não conseguem adaptar ao novo trabalho ou nova modalidade de trabalho e vão ser despedidos. Quanto aos seus planos, que o senhor secretário disse, como são trabalhadores com mais idade, não conseguem assegurar muito bem ou adaptar-se à nova realidade e, por isso, vão ser despedidos. Há algum plano ou uma solução para isso? E para os outros também estão preocupados, porque alguns estão a pagar as prestações com a hipoteca da casa e alguns têm já a sua família, têm que alimentar os seus filhos e pagar as despesas do dia e se fizer um corte, passam a perder o trabalho. E quanto aos casinos satélites, são dezenas de casinos satélites, não sei quantos vão continuar plenamente a funcionar, ou se calhar tem que fazer algumas formalidades para continuar a funcionar, mas outras, a solução é outra. Mas, quanto aos planos ou soluções preparatórias, então, o que é que o governo vai fazer para que os trabalhadores nestes casinos satélites podem continuar a trabalhar nos seus postos? Mas ainda, senhor secretário, em 2009 são 75 mil e agora trabalhadores, estou a falar dos trabalhadores não residentes, passam agora a ser 221 mil. Porque a causa é que levou ao grande aumento dos trabalhadores não residentes. Então, qual é o impacto no mercado de trabalho local? Porque afeta muito o mercado de trabalho local. Não sei se pode dar resposta quanto a isto. Muito obrigado. Também foi mencionado o TNR. O deputado Pereira Coutinho falou nisso. Tenho que salientar o seguinte: os TNR são para suprir a insuficiência de mão de obra local. Há pouco fiz uma comparação com o número de 2009, mas desde o ano de 2000 até este ano, ou seja, ao longo dos 25 anos, então, já temos 50 mil milhões do PIB. Portanto, com esta dimensão econômica, há um resultado positivo. Olhando para os dados de 2009, o PIB era 170 milhões. Portanto, há aqui uma relação positiva. Olhando a oferta de mão de obra, podemos ver a taxa de nascimento todos os anos. Portanto, precisamos sempre de mão de obra para incentivar o crescimento econômico. Olhando para os dados dos últimos 24 anos, quando a dimensão é pequena, então a procura também é menor. Mas o que o governo tem que fazer é que, durante este processo, temos que garantir o emprego da população. Olhando para os dados de emprego da população local, nos últimos meses, o nível é relativamente baixo, que é 2,3% a 2,5%. Portanto, este nível é relativamente razoável e está suficientemente aproveitado. Se compararmos com os dados de 2009, já tem mais 9 vezes da dimensão. E agora há uma relação positiva.
também vamos reduzir o número de DNR